Velocidade CBN. Oferecimento Santander Select. Invista com uma assessoria personalizada. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Velocidade CBN, o seu podcast sobre Fórmula 1 e automobilismo. Eu sou André Neto, apresentador do programa dessa segunda-feira, dia 30 de junho de 2025, para a gente falar bastante sobre o GP da Áustria, que teve vitória do Lando Norris, mais uma dobradinha da McLaren, mas que para nós aqui no Brasil teve um resultado muito importante. Os primeiros pontos de Gabriel Bortoleto, um fim de semana muito especial do brasileiro pela Sauber. Hoje eu conto com participações muito especiais aqui. Nosso grande convidado do dia, Lucas de Grassi, piloto da Lola na Fórmula E, ex-piloto da Fórmula 1 também. Lucas, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença aqui com a gente no Velocidade CBN. Obrigado, André. Obrigado, Léo. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. E o Léo, obviamente, mais uma vez aqui com a gente, meu colega da revista Auto Esporte. Tudo bem, Léo? Bem-vindo. Olá, André. Olá, Lucas, todos os nossos espectadores e ouvintes. Bora para mais um CBN Velocidade. Lucas, queria começar contigo, mais uma vez, bem-vindo, e eu queria falar sobre Bortoleto. Lando Norris, quem venceu o GP da Áustria, isso daí fica em segundo plano hoje aqui pra gente. Você teve uma experiência curta na Fórmula 1, mas em que você chegou talvez pensando numa situação parecida com o Bortoleto, uma equipe mais de fim de grid, e que você acabou não tendo chance em nenhum momento de pontuar, de brigar por pontos. O Gabriel viu uma Sauber evoluir, e acho que esse foi o fim de semana de breakout dele, né? Que ele finalmente se mostrou a Fórmula 1 e que ele teve um resultado de fato impressionante com esse 8º lugar. Como que você vê esse fim de semana dele na Áustria? Bem-vindo, Lucas, quero te ouvir sobre Bortoleto. Obrigado. Foi um final de semana muito, muito bom para o Bortoleto, o melhor final de semana dele na Fórmula 1. A Sauber evoluindo como equipe. Na verdade, assim, a Sauber esse ano me surpreendeu positivamente, né? O Hülkenberg fez acho que 2 ou 3 ou 4. 3 seguidas agora, 3 pontuando. Pontuando, né? Com 5º lugar, enfim. Mas com um pouco, esse 5º lugar do Hülkenberg também um pouco de sorte ali, deu certo a estratégia e tal. Esse resultado do Bortoleto foi simplesmente mérito dele de ter feito uma excelente classificação e ter feito uma excelente corrida. Esse 8º e 9º lugar da Sauber mostra que a equipe está evoluindo. Isso é fundamental para o Bortoleto conseguir mostrar algum trabalho. Com uma equipe ruim, inclusive eu acho que a equipe o ano que vem vai estar pior do que esse ano, ele mostrando o trabalho esse ano é muito importante porque ele se posiciona como possível candidato para uma equipe melhor no futuro. Então acho que foi excelente ele ter feito isso agora, e obviamente agora ele tem mais... Quantas etapas? Tem mais 10? Essa foi a 11ª, são 24, tem mais 13. 13. Então tem mais 13 ainda para continuar mostrando serviço, e com uma Sauber, de novo, mais competitiva, ele consegue, eu acho que vai conseguir pontuar com mais frequência e mostrar serviço. Eu fiquei curioso porque você falou que você acha que ano que vem a equipe dele vai estar pior. Vou fazer essa mesma pergunta. E você andou com a Audi muito tempo na Fórmula E, no Mundial de Endurance. Por que você acha que a Audi vai proporcionar um carro talvez pior no ano que vem com mudança de regulamento? Não é pela Audi, é assim, toda vez que entra uma equipe nova, eu tô numa equipe nova esse ano, né? Sim. A Lola, Yamaha, Abit. A Yamaha está desenvolvendo o powertrain, a Lola é uma equipe que foi comprada agora, está sendo reestruturada na Inglaterra, e a Abit é uma equipe de tradição alemã. Sim. Então, Inglaterra, Alemanha e Japão. É muito difícil você coordenar essas 3 partes para que elas trabalhem juntos e desenvolvam o carro. Você sempre desenvolve o carro com falhas, o primeiro carro, e você conserta essas falhas, igual um foguete, igual um avião. Você desenvolve, vê onde teve as falhas, melhora para o ano que vem, vê onde tem as falhas. Se você pega as equipes de Fórmula 1, não é porque é Audi. Você pega a Red Bull. Quanto tempo demorou para eles ganharem uma corrida? A Mercedes. Quanto tempo eles demoraram para ganhar uma corrida? Muito tempo. Então a Audi entrando no primeiro ano, por mais que pegue esse know-how da Sauber, eles estão fazendo powertrain agora, que é uma das principais complexidades de você desenvolver um carro. E um motor totalmente novo, inédito. Exato, uma complexidade muito alta da parte de elétrico. A Fórmula 1 fica 50% elétrica, para quem não sabe, com a mesma potência da Fórmula E, né? 350 kW elétrico e 350 kW de motor a combustão. O motor a combustão é um motor muito específico, muito difícil de desenvolver, requer anos de trabalho, e a Audi vai começar muito pior do que o motor da Ferrari que a Sauber tem hoje. Muito pior. Então, apesar do carro acontecer uma evolução, o trem de força vai demorar anos para ser competitivo, para ganhar uma corrida. Então, assim,
É o próprio Binotto, não sou eu que estou falando isso. O próprio Binotto deu uma entrevista dizendo que para a galera não esperar nada do ano que vem, nem do próximo ano, que o negócio vai demorar para fazer. Então, assim, obviamente, quem assiste a Fórmula 1 e talvez um pouco controverso, não entende muito sobre o assunto, é muito emotivo sobre o assunto, até discutem na mídia social, o Bortoleto não é bom o suficiente, né? Você vê isso direto, né? Na verdade, não é nada disso, é simplesmente um período de adaptação, um período de transição, você colocar a equipe em ordem, você ter o desenvolvimento correto, você corrigir as falhas e fazer a equipe ficar bem. Então, assim, a Audi, a Sauber, vai demorar anos para ser competitiva. Então, eu tenho praticamente certeza que o ano que vem a equipe deve regredir antes de começar a progredir. Legal, a gente assumiu muito, né, que esse seria um ano mais difícil para o Bortoleto, para o ano que vem, de fato, ser um ano mais competitivo, mas é verdade, a Audi está herdando nesse momento ainda a base da Sauber, e por mais que já tenha uma transição estabelecida ali, né, com o Jonathan Whitley como chefe de equipe, o Binotto comandando a chefia de motor, a parte de engenharia da Audi, de fato, é a primeira vez que a Audi vai construir um carro de Fórmula 1, é um motor totalmente novo, então existe muito bem essa possibilidade da Audi andar mais no fundo do E o pelotão. meu companheiro de equipe, ele é o piloto do simulador da Audi. O Zane Maloney, ele que faz toda a parte de desenvolvimento do simulador da Audi. Ele é piloto da Sauber Academy. Sim. Então, assim, obviamente eu acompanho, tento entender como é que está sendo desenvolvido e tal, tento ver olhei em detalhe como é o regulamento novo do carro e do powertrain, e vai ser mais complicado do que esse ano, vai requerer mais desenvolvimento. Então vai ser um ano muito difícil para o Bortoleto e a galera tem que ter calma, tem que ter paciência porque vai ser difícil. Sim, acho que a gente já teve até alguns outros pilotos que vieram aqui, falaram também sobre a falta de paciência do brasileiro no geral para esportes e que isso estava começando a ocorrer com o Gabriel Bortoleto nesse início de Fórmula 1. Não, correu muito Sim. esse ano. Eu vi várias entrevistas, vários materiais em mídia social falando Bortoleto não é bom, vocês falaram que era bom, agora não é bom, tá andando atrás do Hülkenberg e tal. E não é nada disso, ele é melhor que o Hülkenberg, na minha opinião. Ele é um excelente piloto, acho que ele tem potencial de ser campeão mundial. Ele só precisa estar no lugar certo, na hora certa. E por isso que ele precisa mostrar serviço agora que a Sauber está competitiva. O que ele fez agora, lá em Spielberg, já é uma prova disso, mas não é para mim. Obviamente é para as outras equipes, para, de repente, ele conseguir uma vaga numa equipe mais competitiva. Legal. Léo, queria te trazer para a conversa aqui agora também. Voltando um pouco mais para o que aconteceu nesse fim de semana na Áustria mesmo, acho que desde os treinos livres, né, o Bortoleto já mostrou que ele estava muito à vontade com o carro na Áustria. Foi uma pista que ele venceu na Fórmula 2 no ano passado também. Parece que é um lugar que ele se sente muito em casa também. Não é só o Verstappen que estava correndo em casa, o Bortoleto estava se sentindo bem em casa esse fim de semana, né, Léo? Tem pistas que encaixa ali, né, com o estilo do piloto. Acho que o Lucas pode falar até melhor do que qualquer um de nós aqui. E isso, né, se aplicou ao Bortoleto. Andou muito bem, principalmente na classificação ali. Aquela volta dele no Q2 foi realmente, assim, maravilhosa, impressionante. Eu venho falando isso, acho que todo o programa, né, da questão da pressão do Bortoleto, da questão de como estava difícil para ele no começo devido à condição do equipamento mesmo, né, de a equipe ser muito ruim e de esperar muito resultado dele. Agora que a equipe melhorou, ele já está começando, né? O piloto consegue ter mais tranquilidade para chegar no resultado, porque, obviamente, fica mais fácil, né? Você não precisa ir além do seu próprio limite, enfim, perder a cabeça, porque o resultado vai surgir naturalmente, e foi o que aconteceu. O que o Lucas falou em relação ao Hülkenberg, eu também sempre repito aqui, eu acho que, assim, as pessoas às vezes tratam o Hülkenberg como se ele fosse um Zé Mané, ele não é, ele é um piloto, ele é um parâmetro muito bom para uma primeira temporada do Bortoleto, porque ele é um piloto sólido, ele é um piloto competitivo. Veterano. Sempre falo, ano passado ele deu na lomba do Kevin Magnussen ali com muita folga, e o Bortoleto tá andando muito mais perto dele do que o Kevin Magnussen ano passado, sendo que é a primeira temporada do Bortoleto. Então, eu acho que esse resultado acabou sendo muito positivo. Acho que vai tirar um peso enorme das costas dele. E se o carro da Sauber continuar com esse bom nível de competitividade, ele vai marcar mais pontos até o final da temporada. E acho que, né, tirou a nhaca, agora a tendência é ir para ir com mais tranquilidade para as próximas etapas. Na verdade, assim, não necessariamente.
essa história de tirar a nhaca e resolver o problema não é bem assim. A gente tem que olhar na especificidade da pista na qual a Sauber andou bem. Por que andou bem em Spielberg? Spielberg é uma pista na qual a relevância do powertrain é muito alta. Tem retas muito grandes, com curvas de baixa velocidade, 2 ou 3 curvas de alta, mas o resto, essas curvas de 90 graus, são curvas específicas. Então, assim, a gente tem que olhar qual, por exemplo, Silverstone, que é a próxima, é bem diferente de Spielberg. Tem curvas de alta velocidade. Se o carro da Sauber, por exemplo, não tiver uma aerodinâmica boa, ele pode andar bem no Bahrein, pode andar bem em Spielberg e não andar bem em Silverstone. Sim. Então, acho que a relevância é muito maior para a gente analisar um resultado da Sauber em Silverstone, talvez seja o resultado da Sauber em Spa. Que é uma pista bem completa. Que é uma pista que tem muitas curvas de alta velocidade. Ou uma pista tipo, sei lá, outra pista que tenha curvas de alta velocidade, sei lá. Qatar no fim do ano. Qatar, não, então, que a gente teve agora, talvez. Barcelona. Hungria pode ser, Barcelona andou bem? Barcelona foi onde o Hülkenberg terminou em quinto. Foi a primeira corrida. Então pode ser que a gente tenha em Silverstone, daí sim, é uma relação muito mais alinhada do resultado de Barcelona com Silverstone do que, por exemplo, Spielberg. Mas sim, sem dúvida a equipe melhorando vai ajudar, mas a gente tem que olhar cada pista para ver se aquele pacote funciona ou não, que é o mesmo caso, sei lá, que a McLaren está dominando muito, mas se você vê esses trends, né, essa relação entre pistas diferentes em equipes diferentes. Mesmo equipes de ponta, né? A Mercedes correu muito bem no Canadá. Foi muito o mal Russell agora. ganhou, né? Conseguiu um pódio duplo. E agora foi mal. E a Ferrari, que foi muito mal no Canadá, foi a segunda força então, na por exemplo, Áustria. Não é porque agora a Ferrari está melhor que a Mercedes. Não é isso. Foi melhor e talvez por alguma especificidade ou do carro ou de como o carro trabalhou os pneus, da temperatura. Depende de várias coisas. Assim, não é... Sim. Não dá para você extrapolar momentum dessa forma. Sim. Mas, enfim, só completando, mas o tempo passa, o tempo voa, né? Já diria o bordão lá dos anos 90. E o carro da McLaren é o único que continua numa boa, né? Porque mais uma dobradinha, aí só pela estatística, é a 8ª vitória da McLaren no ano, em 11 etapas, e a 4ª dobradinha. Mas é a primeira dobradinha com o Lando Norris na frente. Nas outras 3, Olha o Piastri estava na primeira posição, então fica essa curiosidade. E o Norris igualou o número de vitórias do Piastri na carreira, né? Os dois agora com 7 vitórias. Só para fechar o assunto Sauber, eu queria dar meus 2 pitacos aqui também, que eu vi muita gente falando que o Bortoleto tinha feito milagre porque é o pior carro do grid, e eu acho que a gente precisa destacar que a Sauber evoluiu e a Sauber melhorou. Acho que a gente tem Alpine e Haas nesse momento, por exemplo, muito mais atrás do que a Sauber no quesito carro, e o Gabriel fez um excelente trabalho na Áustria, não estou querendo tirar isso dele, mas a grande questão é que a Sauber não é mais aquela última equipe disparada do fundo do grid, como foi o ano passado inteiro. E a outra questão é, nessa coisa de desenvolvimento do carro, o Jonathan Whitley, o chefe da Sauber, comemorou muito essa sequência de 3 pontos seguidos do Hülkenberg, justamente porque vieram em pistas bem diferentes, né? De Barcelona, Montreal e na Áustria. Então, eles estão com a sensação de que eles trouxeram o primeiro pacote em Barcelona e depois um agora na Áustria. Eles estão com essa sensação de que eles conseguiram melhorar bem o carro em todos os aspectos. Então, acho que nesse sentido dá pra gente imaginar essa tendência que você tinha falado mesmo, Lucas, de sonhar com, pelo menos brigar constantemente no meio do pelotão, que foi isso que o Whitley comemorou. Daí faz mais sentido ainda. Não sabia não lembrava desses 3 resultados em pistas diferentes. Mas, por exemplo, existem coisas que você desenvolve no carro que funciona para todas as pistas. Não necessariamente funciona numa pista e não em outra. Por exemplo, a aerodinâmica, você reduzir o arrasto do carro, aumentar o downforce, vai funcionar, vai ser melhor em todas as pistas. É sempre melhor você ter o mínimo arrasto possível, é sempre melhor você ter o máximo de downforce possível. Mas, por exemplo, se você achar uma peça do carro que funciona no downforce só quando o carro está numa determinada altura do chão e a pista tem muito bump, você não consegue andar naquela altura, não necessariamente é melhor. Então, esse tipo de especificidade que precisa entender um pouco melhor quando faz análise da próxima corrida. Mas dando que foram 3 corridas em pistas diferentes, mostra que foram resultados. Mostra que a tendência daí natural é que o carro tenha evoluído. Eu concordo também que
a Alpine e a Haas não estão perto deles, não. Depois eu queria passar, a gente vai passar rapidinho pela Alpine, porque o negócio tá pegando fogo lá de novo. Mas antes de eu continuar a conversa com os dois aqui, queria fazer um pedido para você que tá ouvindo a gente nas plataformas de áudio, para você deixar a sua avaliação do podcast e, claro, compartilhar esse episódio aqui com todo mundo, todos os amigos, familiares, todo mundo que gosta de automobilismo, ou para aquela pessoa que não acompanha tanto, estava reclamando do Bortoleto, agora manda para essa pessoa o podcast aqui de hoje para ela ouvir sobre os feitos do Gabriel nesse fim de semana. E para você que está acompanhando a gente por imagens aqui no YouTube da CBN, não se esqueça de deixar o seu like, que é de graça, ajuda demais a divulgação aqui do nosso podcast. E, claro, de se inscrever no canal da CBN para você não perder nenhum episódio aqui do nosso podcast. E deixa aqui nos comentários também o que você achou do desempenho do Gabriel nesse fim de semana, se você empolgou de vez. Encerrado o assunto Gabriel Bortoleto, queria passar para alguns outros tópicos rapidinho aqui desse GP da Áustria. Léo, você tinha falado sobre a McLaren, sobre essa vitória do Norris, justamente a primeira dobradinha dele com o Piastri. Acho que foi fundamental naquilo que a gente tem falado aqui ao longo do podcast, né? Do Norris não se desgarrar do Piastri para a gente ter uma luta de campeonato legal até o fim. Exatamente. Não foi sem pressão, né? Pois sem ele, às vezes, ali, né? E a McLaren deu uma força para ele esse fim de semana. Deu uma força na corrida. Não diria nem por questão de favorecê-lo, mas eu acho que para evitar um confronto entre os dois carros, porque o Piastri teve uma hora ali que ele quase que ele colocou tudo a perder ali e entregou a vitória pro Leclerc, né? Mas o Norris, assim, dá pra ver que é ainda sob pressão, que ele fica sempre muito perto de entregar ali pro Piastri as coisas de bandeja. Mas ele acabou suportando a pressão, ganhou, merecido, e 15 pontos de diferença é uma diferença pequena para um campeonato que ainda é muito longo, a gente tem 13 etapas, então é isso, ele tem que continuar ali no encalço, não deixar o Piastri desgarrar, para que em algum momento o Piastri, né, sinta a pressão, né, torcendo para que o Piastri sinta a pressão da mesma forma como ele tem sentido agora. E tinha sido um fim de semana muito impressionante do Norris para mim até o momento da corrida, porque ele não tinha participado do primeiro treino, né? A McLaren colocou o Alex Dunn para andar no carro dele, mas aí depois os outros treinos ele andou na frente do Piastri sempre. Na classificação ele meteu meio segundo em todo mundo numa pista que a volta é muito curta, a volta com tempo de 1 minuto e 10 para menos. E aí de repente na corrida o Piastri grudou nele e ele não conseguiu desvencilhar do Piastri a corrida inteira. A McLaren acabou ainda passando um pouco as paradas de pit stop, isso deu uma brecha um pouquinho maior para o Norris. Lucas, eu queria te ouvir sobre essa briga pelo título. Você tem algum piloto favorito desses dois da McLaren? Tem alguém que te agrada mais? Você vê o Piastri um pouco à frente? Ou o Norris está pau a pau ali? Olha, a minha análise, eu não tenho nenhum piloto favorito. E para mim não vai mudar absolutamente nada quem for o campeão mundial. Mas eu acredito que pelos erros do Norris em momentos de pressão, que o Piastri me parece em corrida numa situação melhor do que o Norris. Talvez não em volta mais rápida, talvez não em classificação, acho que varia muito. Inclusive, acho que se pegar a média total do ano, devem estar perto um do outro. Parelhos mesmo. Mas eu acho que na corrida, essa calma do Piastri realmente... E errar menos também ajuda no campeonato como um todo, né? De novo, a gente precisa olhar para um campeonato, é uma média de todas as corridas. E você olhar na média, acho que o Piastri comete menos erros e tem uma velocidade parecida com a do Norris. Então, naturalmente, as coisas devem se acertar para o Piastri, a não ser que tenha algo inesperado. Uma quebra de motor, algo que... Sim. Fuja do controle. Né? A única vez que o Piastri errou foi justamente a primeira do ano lá na Austrália, que ele quase abandonou a corrida, ainda conseguiu salvar um pontinho, se eu não me engano. Acho que ele terminou em 10º naquela prova. Foram dois e terminou em 9º. Acho que ele passou o Hamilton. Os dois passaram reto, né? Mas um ficou na grama e o outro voltou. O né? Norris conseguiu voltar. É, uma condição bem... primeira corrida, sim. Enfim. Condição adversa ali, que qualquer um... Aliás, os dois erraram. Sim. É uma condição um pouquinho de sorte, vai... Você rodar e cair virado pro lado certo, rodar e cair virado pro lado errado. Não é uma coisa que você tem muito controle. E foi a única vez no campeonato até aqui que o Norris conseguiu ter uma diferença de pontos em corrida grande pro Piastri. Léo, pra gente fechar o assunto GP da Áustria, aproveitando também o gancho do Piastri, durante a corrida na Áustria, ele acabou sendo atrapalhado, assim, bruscamente pelo Franco Colapinto, que estava lutando com o Yuki Tsunoda pela última posição na corrida, não viu o Piastri vindo atrás,
E o Piastri soltou para mim o áudio do ano no rádio, né? Que ele falou que depois de tantos anos a Alpine continua a me não sei o que, né? Não posso repetir aqui. Mas ele xingou, falou, pô, depois de tanto tempo eu continuo tendo problema com a Alpine. E eu queria passar para a Alpine, porque o Jack Durham ficou 5 corridas, já saiu. O Franco Colapinto já teve 6 corridas agora e continua não agradando a direção da Alpine. E começam a surgir rumores de que o Flávio Briatore está querendo colocar o Valtteri Bottas para completar a temporada na equipe francesa. Queria ouvir a sua opinião sobre essa possível troca e sobre toda essa temporada da Alpine, que para mim até agora é o maior desastre da Fórmula 1 2025. Acho que a Alpine, ela tem sido o maior desastre da Fórmula 1 já há algum tempo, né? Assim, é uma estrutura de montadora. É complicado, né? É realmente complicado. Eles vão deixar de ter fornecimento de motor, né? Motor próprio, vão se tornar uma equipe cliente ali no fornecimento de motor. Eu acho uma pena, eu acho que é um pouco também do reflexo do próprio momento mundial da Renault, né, que é a proprietária da Alpine. A Renault agora teve, em sequência, caiu o CEO mundial, caiu o CEO da América do Sul e saiu o presidente da Renault do Brasil, inclusive, num espaçamento de uma semana depois da outra. Então a Renault vive um momento turbulento, né, enquanto corporação. Eu acho que a Alpine acaba sendo meio que um reflexo desse momento, né, da operação num geral. Eu acho curioso porque a Alpine, assim como a Aston Martin, são duas equipes que entraram com nomes fortes de marca do mundo do mundo da indústria automobilística mesmo, né? E desde então, essa promessa de brigar por título, por campeonato, não se rendeu. A Aston Martin ainda teve um 2023 com o Alonso pegando pódio quase toda a corrida e tal, mas a Alpine realmente uma decepção. E esse fim da linha de montagem de motores próprios, né? Pegou muito mal, inclusive dentro da Alpine. O pessoal ficou muito chateado, a parte do pessoal que fica na montadora. Na montadora não, mas na fábrica mesmo da Alpine. Ficou muito chateado com a decisão da Alpine de parar de fazer motores próprios e de assumir motores da Mercedes para a próxima temporada. Vamos ver se o Valtteri Bottas volta para o grid antes do esperado, né? Ele tem negociação avançada também para assumir a Cadillac ano que vem, mas pelo jeito existe uma possibilidade bem grande do Franco Colapinto também já sair de novo da Fórmula 1 e o Bottas terminar essa temporada com a equipe francesa. Bom, agora eu queria passar, Lucas, para a gente falar... Quer que eu comente um pouquinho da Alpine? Se você quiser falar, fica à vontade, o espaço é todo seu. Primeiro, eu discordo que a Aston Martin e a Alpine são equivalentes em nomes de marca. A Alpine não vende 100 carros. Eu acho que não faz o menor sentido ter uma marca como a Alpine dentro da Fórmula 1. Esse projeto da Renault, para mim, que foi o projeto do Luca De Mel, que é o CEO que saiu, já é um projeto que nasceu errado, porque a Alpine é uma marca irrelevante para o mundo de carros. Você já viu alguma Alpine na rua aqui na América do Sul, ou na Europa, ou não sei aonde? Não, ninguém nunca viu. Existem alguns Alpines aqui e ali, mas não é uma marca relevante que faça sentido você ter um nome na Fórmula 1. Eles tentaram ressuscitar, desculpa só te cortar, mas eles tentaram ressuscitar uma linha antiga, né, da Alpine. Isso, mas é que quando você vai ressuscitar a marca, você precisa ter um produto. Não adianta você ressuscitar a marca sem ter o produto. Sim. Criar uma marca nossa, Léo Racing, e colocar numa equipe de Fórmula 1 e ressuscitar a marca. Você precisa ter alguma coisa para ressuscitar a marca. Algum laço. Não, você precisa ter o carro. Igual a Spiker de Fórmula 1. Você precisa ter o produto para conseguir fazer o sentido. Então, assim, já não faz sentido. A Alpine é projeto da Renault. A Renault pagou a minha carreira inteira, né? Na Fórmula 3 e na Fórmula 2, e eu fui piloto reserva deles na Fórmula 1. Sim. E o Flávio Briatore foi meu manager por 9 anos, desde 2004 até praticamente 2011, ali, 2012. E eu conheço tudo lá dentro. A fábrica da Renault, da Alpine, é em Enston, na Inglaterra. A fábrica de chassi. A fábrica de motor é no sul de Paris, num lugar chamado Viry-Châtillon, onde faz os motores. É uma marca, é uma empresa, a Alpine de Enston, que foi comprada e vendida inúmeras vezes. Ela era Renault, foi vendida para Lotus, Genie Capital, lá atrás, foi comprada de volta, vendida de volta, enfim, ela fica mudando de mão, mas é o pessoal de Enston, lá da Inglaterra. Agora que saiu que eles não vão fazer mais motor, eles vão virar uma equipe cliente, verdade, mas
obviamente, como você bem mencionou, Léo, uma equipe de Fórmula 1, ela é como se fosse uma empresa. Ela precisa ser organizada, ela precisa ter estrutura. Não dá para você ficar trocando gente de... Não é uma pessoa que faz uma empresa. Não adianta você pegar... a Microsoft está indo ruim, está indo mal. Pega um cara lá. Não é assim. É uma cultura, a estrutura da empresa. Obviamente, trocar o CEO ajuda, mas o CEO precisa depois contratar as pessoas certas, precisa convencer as pessoas certas a entrarem naquela equipe. Então, enfim, e colocar o Briatore de volta agora. O Briatore está com sei lá quantos anos, 80 anos, de volta lá para tentar organizar isso aí. Mandaram entrou o Oliver Oakes, Sim. que era Já o tá team afastado de principal, novo afastou agora. porque o irmão dele foi pego pela polícia lá na Inglaterra. Enfim, é uma confusão atrás da outra. O Colapinto entrou lá, assinaram o Durham, daí colocaram o Colapinto. Se colocar o Bottas não vai mudar absolutamente nada, porque não é isso que é o problema. O problema é muito mais a organização da equipe inteira, é a organização de longo prazo. E eu acho uma decisão acertada, obviamente, você diminuir, parar de fazer o powertrain, que é o oposto do que a Audi está fazendo. Então é isso que voltando ao argumento do início do nosso podcast, a Audi está fazendo o oposto. Está pegando complicação para eles. Sem competência naquela área no momento, porque você precisa de anos para ter essa competência. Então, assim, enfim, eu sou, primeiro, muito, muito grato à Renault do Brasil por ter me levado para a Europa. Eu entrei no Renault Driver Development lá atrás, então vai na fábrica da Renault aqui, tem meu capacete, eu ganhei Macau com a Renault, eu fiz toda a minha carreira. Então, assim, a Renault do Brasil eu tenho no meu coração, porque sem eles eu nunca teria feito minha carreira profissional. Mas, realmente, não é só a Renault, daí do ponto de vista mais macro, não é só a Renault, a gente tem um problema muito grande de várias marcas europeias, o grupo Stellantis também, a própria Audi, a própria Volkswagen. As marcas europeias estão sendo esquisadas pelas tarifas do Trump e da China, o desenvolvimento tecnológico da China, e estão ali no limbo. A própria Porsche perdeu uma receita gigantesca. Então, assim, as empresas europeias estão complicadas e a Fórmula 1 é um gasto muito alto. Então, assim, não existe solução no curto prazo, eu acho. Eu acho que a Alpine fez certo nessa ideia de ter motores da Mercedes ano que vem. Acho que, exatamente, acho que é uma tira a decisão complicação. para quem está numa bagunça completa, como tem sido a Alpine nos últimos anos, que toda temporada eles trocam de chefe de equipe. Eu acho que Vão você, melhorar. pelo menos, reduzir ao básico e aí depois você volta, quem sabe, a reativar a fábrica lá em Viril para voltar a construir os motores próprios. Acho Mas que isso demora, então. sim. O problema é que você não consegue fazer isso do dia para noite. De novo, se eles resolverem fazer motor de novo, vai demorar anos e bilhões de dólares de investimento. Porque a galera vai sair, o cara da Red Bull vai contratar o cara que é bom de Viriva, o outro vai pegar, o pessoal vai se dissipar. Depois, se você trazer de volta essa galera, demora. E o que o Lucas falou da complexidade de motor, vamos lembrar do caso da Honda. Quando a Honda entrou na verdade. Fórmula 1 em 2015, eles apanharam muito, levaram Todo mundo apanhou. muitos anos. A Honda, lembra que o Alonso O falou Alonso. que era Keep motor de it Fórmula to 2. engine, exato, a famosa frase do Então, Alonso. assim, não é só eles, todo mundo apanha. Então, assim, demora anos para você desenvolver um projeto desse, é super complexo. Exato, a Honda eles entraram em 2015 e eles começaram a ser competitivos em motores em 2018. Quando eles começam a ganhar com a Red Bull. Com a Red Bull, enfim. Eu dou um exemplo pro pessoal, talvez que o pessoal goste mais de automobilismo, entender o porquê que é tão complexo. E existem regras que são regras estúpidas dentro da Fórmula 1 que você nunca vai ver num carro de rua. Então, por exemplo, o motor da Fórmula 1 tem que ser muito eficiente hoje em dia para queimar o combustível da forma correta, principalmente em 2026. E hoje, desde os anos 80, acho, 90, ou até antes, para você ter eficiência no motor, você tem uma variação geométrica do intake, de ar e combustível. Muda a variação para você ter ganho de eficiência. Isso é controlado eletronicamente. Até tinha uma sigla VVRT lá, Variable... Isso, que é um comando variável, de válvulas. Isso é proibido na Fórmula 1. É uma tecnologia que tem na rua e na Fórmula 1 é proibido. Mas é uma tecnologia que já existe há 20 anos. Só que por algum motivo, algum engenheiro da FIA falou não pode. Então você tem que desenvolver uma tecnologia especial de acústica que essa variação acontece por ondas de choque do ar entrando no sistema de intake do motor, que é uma coisa que você nunca vai usar num carro de rua, porque já existe uma outra tecnologia que é melhor e mais eficiente,
Mas como não pode fazer isso com motor de Fórmula 1, você precisa de um cara específico que desenvolveu essa solução de acústica para conseguir fazer essa variação de solid state, que não tem uma variação geométrica, que você não tem peça móvel nessa variação, para conseguir ganhar um pouco de eficiência. Então é algo que você não consegue achar no mercado, não é ele vai lá e contrata o cara. É algo que você precisa desenvolver do zero. Botar no túnel lá, no túnel de vento, depois colocar no dinamômetro, depois pegar e desenvolver do zero, isso é segredo de estado ali dentro das equipes. Então, assim, isso é uma coisa pequenininha, tem 1000 coisas dessas. E não necessariamente algo que avança a tecnologia. Até porque é algo que não é utilizado, né? Não é uma coisa que não é utilizada no mercado. Então não dá para você pegar esse profissional de algum lugar. Então, assim, é super específico. É só um exemplo para mostrar o quão específico é o desenvolvimento desses motores. E quão específico é. Inclusive vai mudar agora, diminuir. Até engraçado, mas assim, a Fórmula 1 está tentando ser mais ecologicamente sustentável, colocando esse 50% de híbrido agora em 2026, mas os motores são menos eficientes. Porque eles simplificaram os motores, tiraram o MGU-H, né? Isso. O MGU do motor do turbo. Então, os motores, inclusive, são menos eficientes do ponto de vista de você ter o aproveitamento energético do próprio motor a combustão, né? A conversão da queima de combustível para motriz é menor do que era esses últimos motores, mas você tem mais elétrico. Então, o que eles estão ganhando no total da eficiência é porque eles adicionaram elétrico no pacote como um todo. E esse pacote é muito parecido com o pacote que eu corri em Le Mans em 2016, que era a última era dos LMP1 híbrido, que a gente tinha 50% da potência em elétrico, só que era no eixo dianteiro, e 50% no eixo traseiro, que era o motor a combustão. E todo o sistema de aceleração, velocidade terminal, recuperação forçada, porque agora vai, para quem gosta também, durante a parte inicial da frenagem, ou a parte final da reta, o motor vai trabalhar contra o motor elétrico, para conseguir carregar a bateria, para você conseguir acelerar na saída de curva. Então, assim, é interessante do ponto de vista técnico, mas vai mudar muito e vai ficar mais complexo ainda. Mas uma aula técnica aqui do Lucas pra gente sobre os novos carros, o Léo também. E eu queria lembrar de carros mais simples que você guiou, Lucas. Quando você entrou na Fórmula 1, você teve uma temporada ali com a Virgin. Queria que você contasse pra gente um pouquinho como foi aquele ano. A gente tá falando bastante aqui de projetos novos, inícios, e você teve uma experiência de um início que não funcionou na Fórmula 1. Não, mas não é que não funcionou. Nenhuma equipe no primeiro ano funciona. Sim. Né? Todas as equipes do primeiro ano têm dificuldades. A nossa também teve uma série de dificuldades, também teve uma série de erros que foram consertados para o outro ano, e a equipe foi melhorando até fazer um ponto lá com o Bianchi em Mônaco e tal, mas demorou anos para você corrigir. No meu caso, foi o primeiro ano da equipe, nem o tanque de combustível foi na dimensão correta. A gente não conseguia eu tinha que economizar combustível, porque o tanque não cabia o combustível completo para a gente terminar a corrida. Então, assim, teve uma série de erros. Não é porque na época, né, para quem não lembra, a Virgin Racing foi inovadora porque ia fazer o carro inteiro em CFD, né, no túnel de vento. Agora, não tinha túnel de vento, no túnel de vento iam fazer 100% virtual. Não era uma solução ruim, porque dado o budget que tinha, os grandes ganhos eram feitos no túnel de vento virtual, no CFD, do que no túnel real. Obviamente, para você depois conseguir os ganhos marginais, você precisa colocar no túnel real. Mas no início, beleza. Então, assim, mas não foi só esse o problema. Não foi só porque foi feito no túnel de vento virtual. Foi porque todo o projeto começa de uma determinada forma, toda a empresa, todo o podcast, qualquer coisa que você começa, você faz o primeiro, vê onde está errando, vê onde está acertando e vai acertando. E depois de 1, 2 anos, você olha para trás e fala, nossa, como é que eu fazia daquele jeito? Como é que... É a mesma coisa para uma equipe de corrida. Então, para mim, foi um aprendizado muito grande, porém, foram resultados horríveis, né? A gente era 4, 5 segundos mais lento por volta, não dava para brigar ali com a Lotus, dava para brigar com a Caterham. Era uma briga de 3 equipes, né? Tinham 2 Fórmula 1s aquela época. Exato, era a Fórmula 1 A e B. Isso. Era vocês, a HRT. Que era o primeiro ano das 3, né? Isso. E eram parecidos, quer dizer, a HRT era um pouco pior, mas
Era ali no bolão ali, né? Então não era só a nossa equipe, era todas as equipes naquele nível. Agora, o Lucas, eu acho que onde talvez você mais tenha se encontrado ali, né? Tá lá até hoje é na Fórmula E. E você pegou o desenvolvimento da Fórmula E ali desde Do o zero princípio, né? E eu acho que a Fórmula E, ela representa muito bem a própria evolução dos carros elétricos no geral, né? Aquela primeira geração de carros que você pegou, que os pilotos tinham que trocar de carro no meio da tinha que corrida, pular, porque Isso era uma loucura. No pit stop tinha que pular de um carro pro outro. porque a bateria não aguentava. E hoje, né, a gente já vê carros muito mais modernos, que eu acho que ainda tem muito mais a evoluir e tudo mais. E você foi campeão, né, da temporada ali 16, 17. 16, 17. Então, como é que você enxerga essa evolução do carro elétrico da Fórmula E, né, nesses aí 10 anos, mais de 10 anos já, 11 anos. 11 anos. Enfim, como é que você avalia se você esperava esse nível de evolução, se você esperava mais e, enfim, o que vem por aí? Eu comecei a Fórmula E, na verdade, não como piloto, né? Eu comecei como um assistente do Alejandro, que era o fundador da Fórmula E. Eu fui o primeiro empregado da Fórmula E. Era o Alejandro, o primo dele, o Alberto, que hoje é o CEO, Sim. e eu era... E eu. Então, assim, eu vim do zero o campeonato ser construído como um todo. E foi uma experiência incrível, porque você precisava trazer equipes, precisava trazer cidades, precisava trazer pilotos, precisava trazer patrocinadores, você precisava montar o campeonato do zero. Não existia. E a conversa sobre carro elétrico era muito pouco ainda naquela época, né? Ninguém falava de carro elétrico em 2012. Sim. Era uma coisa muito... Só a Tesla estava começando, mas se tivesse comprado ação da Tesla naquela época, você teria ficado milionário, porque ninguém falava de carro elétrico. E a evolução da tecnologia foi algo incrível, mas a gente ainda está num processo de evolução na qual o gargalo, que é a bateria, ainda tem muito para evoluir. Assim, teoricamente, se você pegar os materiais existentes e extrapolar o quanto eles podem armazenar de carga, dá para você multiplicar a capacidade de uma bateria aí pelo menos 100 vezes. E daí fica com uma densidade energética maior do que combustível líquido, com um motor que o peso-potência do motor elétrico é muito maior, né? A potência-peso é muito maior do que um motor a combustão. A única coisa que se equipara com um motor elétrico de alta performance de um Fórmula E é uma turbina a jato de um avião em relação ao peso-potência. O motor a combustão de pistão não chega perto mais. E isso a gente está falando de motores que ainda tem uma perda relativamente baixa, mas já existem motores que, se você resfriá-los perto de 0 Kelvin, você consegue supercondutividade, então você transforma 100% da energia em motriz, em energia de movimento. Então, as baterias que hoje são os gargalos ainda tem muito para desenvolver, bateria de solid state, bateria de grafeno e assim por diante. Hoje é o quê? Tá uns 90% eficiência térmica? 97. Só com comparação, o motor a combustão a gente é 30%. É. Esses da Fórmula 1 que são mais eficientes tem uns 40%. Se você pegar todo o processo do motor a combustão da Fórmula 1 com os CARES, do MGU-K e o MGU-H, chega a 50%. Os motores mais eficientes, os motores a combustão mais eficientes do mundo são a diesel, e são os motores de 2 tempos de navios de carga. Esses motores que o pistão é do tamanho dessa sala aqui, e eles trabalham a 40 de rotação por minuto, não a 40 mil, 40. Então você vê o pistão subindo e descendo, bem devagar. Esses são os motores mais eficientes, chegam a 50 e poucos por cento. E talvez o motor a combustão mais eficiente de todos é uma turbina a gás, que é para geração de eletricidade, chega a 60%, mas nada chega a 97%. Né? Então, assim, um motor elétrico, ele é... E o motor elétrico com supercondução elétrica chega a 100, ou 99,9999. E não existe nada mais que isso. Então você consegue transformar praticamente toda a energia armazenada em movimento, que é o que você precisa para você ter uma eficiência alta no transporte. Então essa tecnologia ainda vai evoluir muito. Os carros de Fórmula E dessa geração já aceleram mais rápido que um Fórmula 1, né, de 0 a 100. Apesar de, na volta, a gente ainda está em Mônaco lá 15, 16 segundos mais lento que um Fórmula 1, grande parte disso é o downforce e o pneu. Né? Aquele pneu que a gente usa sulcado,
que ele é ruim na chuva e ruim no seco, é verdade. Ele não é bom, ele é horrível no seco, ele é horrível na chuva. Mas a gente tem que usar ele nas duas condições. Só o pneu é uns 5, 6 segundos. E daí o downforce também não dá para comparar. A gente praticamente não tem asa, né, no carro. E o Fórmula 1 tem muito downforce. Então, assim, só o downforce e pneu já dá muito tempo. Então, a próxima geração, a geração 4 dos carros de Fórmula E que já estão anunciando, vai ter quase 900 cavalos, vai acelerar bem mais rápido e o pneu já vai ser muito melhor. Então, e a Fórmula 1 com esse regulamento novo vai ficar um pouco mais lenta. Então, essa diferença de 16, 15, 16 segundos em Mônaco vai cair para uns 5, 6 no máximo. Ô Lucas, eu queria te fazer uma pergunta, até pensando nisso que você falou, da Fórmula 1 tá ficando cada vez mais elétrica. Você vê um ponto de convergência das duas categorias? Como que você vê o futuro da Fórmula E, pensando que a Fórmula 1 também está seguindo um caminho parecido no fim das contas? Olha, eu gostaria de ver a Fórmula 1, se eu pudesse, se eu fosse o rei mago ali, que pudesse... Domenicali ali. Não o Domenicali, o chefe do Domenicali. Tá. Né? Porque hoje em dia o chefe da Fórmula E é o mesmo chefe do Domenicali, a Liberty. Sim. Ela controla as duas categorias. Não a mesma Liberty, Liberty Global, Liberty Media, mas enfim. No final vai ser o mesmo grupo controlador, a mesma road que controla tudo. Eu gostaria de ver a Fórmula 1 hoje, com V8, V10, com combustível ou biocombustível, ou combustível sustentável, combustível com sintético, e a Fórmula E elétrica. E não precisava ser híbrido, porque existem motores a combustão, sempre ainda precisa desenvolver motor a combustão, você ainda precisa melhorar a produção de combustíveis sintéticos, baratear e tal, e resolver uma série de problemas. Então eu colocaria a Fórmula 1 em V8, V10, porque não interessa. Você combustível sintético, ele é carbono neutro no ciclo total. Sim. E a Fórmula 1 e a Fórmula E elétrica. E você teria duas vertentes completamente diferentes e bem segmentadas. É um problema essa mistura dos dois. Você tem a Fórmula 1 e a Fórmula E meio convergendo para o mesmo lado. Como vão resolver isso no longo prazo, eu não sei. Mas eu não espero que exista uma fusão entre as duas. Eu acho que claramente vai ter diferenças ali. Talvez uma foque mais em eficiência, outra mais em potência, uma em aerodinâmica, outra em powertrain. Eles vão achar uma solução que seja comercialmente e esportivamente viável para os dois campeonatos. Talvez até uma questão de identidade, com a Fórmula E continuando mais em rua, o evento é muito diferente de repente tem tanta demanda por corridas de Fórmula 1, de repente a Fórmula 1 fica só em circuitos, a Fórmula E fica só em cidades no futuro, porque também a Fórmula 1 tá grande, o carro Mônaco, se assiste a corrida de Mônaco, é a corrida mais... Não tem condição. E a da Fórmula E é muito boa em Mônaco. E a Fórmula 1 teve 4 ultrapassagens no total, a Fórmula E teve 197. O tamanho, o modelo da corrida faz muito mais sentido para a corrida de rua de Fórmula E. De repente você segmenta as categorias nesse jeito. Eles vão achar uma solução. Eu não acho que vai existir uma fusão completa entre as duas. Eu nem quero ver a Fórmula 1 100% elétrica, sei lá, no médio prazo. No longo prazo não dá para saber, porque talvez o elétrico seja tão melhor que a combustão que não vai dar para você equiparar. Vai ser tipo, beleza, é tipo corrida de carro clássico. Vai ser a Fórmula 1 a combustão e a Fórmula E ou a corrida elétrica vai ser tão melhor que não dá para você comparar. Eu tô falando talvez em 30, 40, 50, não dá para saber. Sei lá, também daqui 30, 40 anos, de repente a Fórmula 1 corre na pista, a Fórmula E corre voando. Sei lá, realmente não dá para você extrapolar para onde você quiser. Como é que vai estar o mundo? AI, enfim, não dá para você saber como é que vai estar o mundo daqui 20, 30 anos, mas eu acho que vão ser segmentados, vão ser esportes diferentes com propriedades e com públicos que possam, obviamente, gostar dos dois, mas públicos segmentados. Pra gente fechar aqui então, Lucas, depois a gente vai ter mais algumas perguntas, mas você falou bastante sobre a questão da sustentabilidade, da eficiência dos motores, é algo que te toca bastante. Você tem bastantes projetos também fora das pistas envolvendo questão de sustentabilidade. Queria que você contasse um pouquinho sobre esses seus projetos. Não é que me toca, é que esse é o principal motriz da sociedade. Ou você ganha valor, ou você diminui preço. É o único jeito que as coisas evoluem. Então, assim, como é que os carros vão se movimentar daqui 10 anos, 20, 30? Ou você ganha valor, eu gosto do som.
do motor V8. Então eu pago a mais para ter um V8. Ou você diminui o preço. Então, para andar, para ter um carro de 1.000 cavalos, vai custar 20 mil reais. Para ter um carro de 1.000 cavalos elétricos, vai custar 20 mil reais. Para ter um carro de 1.000 cavalos a combustão, vai custar 1 milhão. Qual que você vai comprar? Vou comprar o de 20 mil reais, porque gera 1.000 cavalos iguais, é mais barato. Então, não é porque me toca, é porque isso, as tendências macros estão alinhadas com esse princípio. E dado isso, a gente eu organizo esse Summit, que chama Zero Summit, que é justamente para ver para onde estão indo essas tecnologias em diferentes áreas do mercado. Então, na parte de produção de consumíveis, para a parte de eletricidade, energia, parte de mobilidade, a parte de manutenção de resíduos, lixo, etc., materiais, para onde estão indo essas tecnologias. Então a gente tem esse Summit, chama Zero Summit, a gente faz uma vez por ano aqui no Brasil, já fez na Europa, já fez em Londres, já fez na Arábia Saudita, enfim, fez em outros lugares. Esse ano vai ser em outubro, aqui em São Paulo, logo antes da COP, para a gente conversar sobre os assuntos que vão ser conversados na COP. E nada de abraçar a árvore e comer alface o resto da vida. Não é esse o objetivo. O objetivo é a gente ver quais tecnologias estão indo para cada lado e a gente tentar ver oportunidades de negócio e oportunidades de entender para onde o mundo está indo. Legal, Lucas. Antes da gente encerrar aqui, agora a gente vai fazer aquele nosso pit stop tradicional no podcast. Então, vou me despedir aqui do Léo. Léo, obrigado pela participação aqui com a gente mais uma vez no Velocidade CBN. Valeu, Lucas, André, todos os nossos espectadores e ouvintes e até a próxima. Obrigado, Léo. Muito obrigado. Viu? Valeu. E agora, enquanto a gente faz a nossa troca de pilotos aqui, é o melhor estilo Fórmula E nas suas origens, né? Aliás, na Fórmula E nas suas origens é o piloto que trocava de carro. A gente está mantendo o carro aqui, o piloto está mudando. Então agora o Léo deixa a nossa bancada e vem o nosso colega aqui, o Fernando Bovo, do Geleb, para fazer as últimas perguntas para o Lucas. Fernando, seja muito bem-vindo. Obrigado, André. Troca de piloto, né? Sai um piloto e vem aqui um amador, completamente amador, né, Lucas? Imagina. Bom, quero falar com você sobre investimentos agora, sobre dinheiro, um assunto que interessa, um assunto que interessa a todo mundo, né? Bom, muita gente se engana, imaginando que quando a gente fala de Fórmula 1, quem toma as decisões ali é unicamente o piloto, né? Esquecem que tem ali uma equipe por trás, você tem os estrategistas, os analistas, os especialistas, os mecânicos, enfim, todo um time ali ajudando o piloto a tirar o seu potencial máximo ali na hora que ele está correndo. Você também aplica isso na tua vida financeira? Você acha que na hora que você vai tomar uma decisão importante na tua vida financeira, principalmente nesse mercado difícil que a gente vive, né? Às vezes está de um jeito, às vezes está de outro. Qual a importância para você de um time de especialistas para te ajudar nessa hora? Olha, uma pergunta bem interessante, porque, obviamente, a parte financeira, independente se você é piloto, se você se você trabalha, se você tem uma empresa, se você trabalha para... obviamente, você precisa planejar a sua vida da melhor forma possível. Para esportista, você tem uma vida na qual você tem algum tipo de receita curta. Né? A maioria, você vê um monte de esportista quebrado depois que para de fazer o esporte, porque o cara continua com um gasto muito alto e para de ter uma receita, investe errado. Tal. E, obviamente, eu acho que o mais importante é a educação, você entender como o mercado funciona. Tem uma série de livros muito interessantes para ler para você se inspirar, para você aprender um pouco sobre investimentos e risco, principalmente. Eu acho que o mais importante é entender um pouco o conceito de risco. E quando eu vou fazer os meus investimentos, eu tenho uma equipe que eu consulto, mas a decisão final é minha. E eu tenho uma estratégia relativamente simples, né? Eu deixo o meu patrimônio em um terço em real estate, né? em ativos imobiliários, um terço em ações e um terço em renda fixa. E eu tento manter uma distribuição bem razoável em termos de qual moeda eu tô. Eu acho que um dos principais problemas do brasileiro é ele entender que o risco país do Brasil é igual da Moldóvia, sei lá, é o risco num contexto global. Então, assim, eu tenho, apesar de eu ser brasileiro e passar ter passado grande parte da minha vida e minha família está aqui e tal, eu não moro no Brasil, mas a minha ideia é, obviamente, voltar para o Brasil um dia quando eu me aposentar. Então eu tento manter alguma exposição em real
mas a maioria das exposição fora do Brasil. Esse é o que eu faço. Bom, ou seja, que nem na Fórmula 1, né? Você tem o grupo todo te ajudando, mas a decisão final é sua ali, sempre abastecido com as melhores informações. Exato. Né? Para você tomar essa decisão, você precisa ter algum tipo de conhecimento. Não dá para você tomar a decisão do nada, né? Obviamente, você escuta especialistas e baseado no conhecimento prévio e um pouco de experiência, você acaba tomando a decisão baseada naquele risco que você acha que é coerente para você. Maravilha. Na Fórmula 1 também é importante você manter a calma, né? Para você conseguir agir sob pressão. A gente sabe disso, no nosso caso, quando a gente assiste, né, as corridas. E você acha que, você estando no circuito aí durante tanto tempo, você acha que na hora que você tem que investir, essa calma, essa sua tarimba também te ajuda, né, principalmente nesses momentos de instabilidade financeira? Sem dúvida, toda decisão tomada em conceitos, em condições emotivas ou passionais, tende a ser errôneas. Então, essa calma significa o quê? Você analisar os dados, analisar a situação de uma forma racional e tomar a melhor decisão possível. Então, sim, eu tento tomar minhas decisões financeiras principalmente visando o longo prazo. Então, eu não tento, de forma alguma, se eu não acreditar num determinado ativo, no longo prazo, eu não vou investir no curto prazo, por mais que eu ache que ele pode subir ou descer, ou enfim, ter uma variação no curto prazo, as minhas decisões são de longo prazo, e o que acontece no curto prazo não influencia, de uma forma geral, essa minha estratégia de longo prazo. Então, independente se teve uma correção, porque, sei lá, o Trump falou alguma coisa que não era para falar, ou enfim, não é isso que vai mudar a minha estratégia de longo prazo. Muito bom, é ter calma ali para segurar essa volatilidade que acontece no mercado. Exato, né? Do jeito que a política mundial tá, e brasileira também, você precisa ter uma visão de longo prazo para poder ter algum tipo de norte, senão é impossível você definir alguma coisa. Muito bom, Lucas, acho que é isso. Muito obrigado, pela presença. Obrigado. Bom, então agradecer ao Fernando Bovo aqui pelas perguntas. Fernando, obrigado pela participação aqui com a gente. Valeu, André. Até a próxima. E Lucas, mais uma vez, muito obrigado aqui pela presença com a gente no Velocidade CBN dessa semana. Sucesso no restante da temporada com a Lola na Fórmula E. Acabou que a gente nem falou tanto da sua temporada na Fórmula E, mas tivemos um programa tranquilamente mais técnico e detalhado aqui da nossa temporada do Velocidade CBN. Muito obrigado pela participação, Eu que agradeço, Lucas. André. Obrigado a CBN, obrigado a todos que participaram aqui, o pessoal que assistiu a gente, que está assistindo e quem trabalhou também para fazer esse podcast e ser esse sucesso que ele é. Parabéns. Obrigado, Lucas. Então, só para deixar os devidos créditos para nossa equipe técnica, Débora Gonçalves, Altair Cunha, Renato Nagy, o pessoal que coloca o nosso programa aqui no ar. Mais uma vez, muito obrigado por colocarem esse programa no ar. E com isso, meus queridos, a gente chega ao fim dessa edição do Velocidade CBN do dia 30 de junho, pós-corrida do GP da Áustria, com a participação especial do Lucas de Grassi, do Leonardo Félix e também do Fernando Bovo. Antes da gente sair, aqueles últimos pedidos de sempre. Você que assistiu a gente com imagens aqui no nosso YouTube da Rádio CBN, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal da CBN e ativar as notificações para você não perder nenhum episódio. E claro, de deixar aqui nos comentários o que você achou do episódio de hoje. E para você que escutou a gente nas plataformas de áudio, não se esqueça também de deixar a sua avaliação e de compartilhar esse episódio, esse programa, com todos os seus amigos, todo mundo que curte Fórmula 1 e automobilismo. Eu sou o André Neto, eu vou ficando por aqui. O Velocidade CBN volta já na semana que vem, porque nesse fim de semana tem GP da Inglaterra em Silverstone, prova tradicionalíssima e que nesse ano vai ser recheada de comemorações por conta dos 75 anos do aniversário da Fórmula 1. Velocidade CBN dessa segunda fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Velocidade CBN. Oferecimento Santander Select. Invista com uma assessoria personalizada.